Vocês podem, por exemplo, pesquisar. Literalmente tudo que vocês sabem é um caso particular da realidade. Isso acontece muito porque, como eu falei na aula passada para vocês, infelizmente, o nosso sistema de ensino ele se tornou focado ao resultado e não focado ao aprendizado, o que é uma contradição. Você faz faculdade não é para se tornar engenheiro, é para ter o diploma de engenharia. E isso é muito diferente, tá? Porque um engenheiro é uma pessoa que entende o que está acontecendo dentro da caixa preta. Uma pessoa que tem um diploma, muitas vezes, nem sabe o que está falando, o que está acontecendo, tá? Isso recai naquele negócio do tipo, o fato de você saber que um médico tem um diploma de medicina não quer dizer que ele é um bom médico, não quer dizer que ele sequer sabe o conteúdo básico de medicina. Ele só, às vezes, só sobreviveu o curso, chegou no final e pegou o diploma. E aí, quando chega na hora da prática, ele realmente não faz ideia do que ele está fazendo, tá? Esse também é uma das razões pela qual as titulações têm se tornado desvalorizadas, tá? Por exemplo, ensino médio, antes esperava que a pessoa que saísse do ensino médio tivesse um conhecimento razoável sobre cada matéria. Hoje em dia a pessoa sai do ensino médio sabendo muito pouco. E por quê? Porque ele foi treinado a passar no vestibular. Ele não estudou a matéria. A mesma coisa acontece para a engenharia. Por exemplo, vocês podem fazer o experimento, se vocês acham que eu estou mentindo, e parar para pensar. Dos semestres anteriores, o que é que eu lembro? Ah, beleza, professor, mas aí você quer que a gente lembre de tudo? Não. Abra o livro na matéria, tipo, do meio por fim da matéria dos semestres anteriores. Você consegue refazer os exercícios em tempo rápido? Tipo, se você tirar uma manhã ou uma tarde, você consegue revisar a matéria e ir lá e responder? Porque se você conseguir, é porque você aprendeu a matéria. Se você não conseguir, na aula de hoje a gente vai ver um exemplo, por exemplo, de álgebra, de aplicação de álgebra linear fora de contexto, e vocês vão entender todo o processo de interpretação, que é uma pessoa que fez essa prova, que não fui eu peguei essa prova em um livro, claro, que ele tinha um entendimento bom de álgebra linear, ele estava deparado com outro problema, e nesse outro problema ele viu uma oportunidade de aplicar essa técnica. Provavelmente, ou ele já vinha dominando na época, ou ele abriu o livro e falou: Olha, isso aqui tem cara de álgebra linear. Não sei como, mas ele pensou nisso. Aí ele foi lá no livro, deu uma estudada revisada em álgebra linear e foi lá e aplicou. Tá? Então, voltando ao foco, a gente vai começar determinantes. É, a parte de determinantes é bem curtinha, na verdade, é mais a parte de definição e métodos de encontrar determinantes, tá bom? E mais as suas propriedades, claro. Um papel higiênico. Mais as suas propriedades, claro. E eu vou pedir. E depois disso a gente vai fazer a nossa primeira AP, tá bom? Então, provavelmente, quinta-feira da semana que vem, ou quarta-feira da semana que vem, a gente já termine o conteúdo de determinantes, que vão ser só 2 aulas. 3 no máximo, e aí na semana seguinte, para não ser logo na aula seguinte, a gente já deve fazer a nossa primeira avaliação, tá bom? Deve acontecer na quarta-feira. Ah, não tem lista de exercício, resolvam os exercícios do livro. Vocês não, assim, eu acho lista de exercício uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo muito viciante, porque vocês ficam com o sentimento de que a gente tem a obrigação de tirar a prova da lista de exercícios. A gente não tem a obrigação de tirar a prova de lista de exercício nenhuma, tá? Isso não é nenhum TD para a prova, resolve a lista que você passa. Vocês são mais adultos do que isso, né? Bom, dito isso, alguém tem alguma dúvida a respeito desse primeiro momento? Ou a gente pode começar a aula de hoje? Ok. Outra coisa importante, eu vou pedir que alguém sempre fique respondendo ok, porque a minha internet está uma porcaria hoje, tá? E ontem, por exemplo, ela caiu direto, então eu não sei se de repente no meio da aula eu vou cair,
Então eu vou estar sempre pedindo para alguém para dizer ok, para dizer que vocês ainda estão aí, tá? Porque como ninguém liga a webcam, eu não tenho nem como saber se a pessoa está se mexendo. Aí fica ruim. Aí vai ficar com a sensação de que eu estou falando, mas não está gravando mais. Bom, antes de começar a minha aula, eu preciso só da minha caneta. Que, claro, eu comi. Não é essa aqui, não. Isso aí, cadê minha caneta? Olha onde está. Beleza. Então, vamos dar continuidade à aula passada para finalizar essa parte. E na aula de hoje a gente vai ver algumas pequenas aplicações na vida de vocês do porquê que a gente tem que estudar de arte dessa disciplina, tá? Professor, para resolver sistemas lineares. Ao primeiro momento, mas ele é muito mais útil do que isso. A gente vai ver uma aplicação no final da aula muito legal, que no semestre passado eu deixei como desafio e ninguém fez. Quer dizer, não chegou até a mim nenhuma resposta. Bom, vamos começar fazendo um exercíciozinho só para relembrar das coisas, tá? Vamos começar calculando a inversa dessas duas matrizes e depois a inversa do produto. Para isso, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou resolver de duas formas diferentes, para que vocês lembrem como é que essas duas técnicas. Primeiro, essa daqui. Essa daqui, eu vou usar a inversa dela simplesmente como? Eu vou usar o fato de eu ter feito ensino médio e ter decorado a fórmula. Eu vou, troca a posição dos elementos da diagonal principal, se eu não estiver errado, e mudo o sinal da secundária, se eu não estou errado. Vamos ver se está certo. Dá 4 menos 6. Olha, errei. Então não é assim, não. Então, como é que é? Troca o sinal da principal, inverte a secundária, será? Agora acho que sim. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 3 vezes 3, 9. Vale? Faltou de dividir pelo determinante. Olha. Pesado. Qual o determinante dessa matriz? Dá 4 menos 6, então det de A é igual a 4 menos 6 é igual a menos 2. Agora sim. Então agora eu tenho que lembrar. Repete a diagonal e troca o sinal inverte a diagonal e troca o sinal dessa, ou troca o sinal dessa e inverte essa? Eu acho que inverte essa e troca o sinal dessa. E aí a gente divide pelo determinante. Vamos ver se isso dá certo. Isso daqui dá 4, menos 9 dá menos 5, dividido por menos 2 não dá 1, então errei. Alguém lembra? Então, inverte a principal e troca o sinal da secundária. Inverte a principal, então fica 4. Troca o sinal da secundária. Então, esse daqui é o que o jovem está dizendo que é a nossa determinante, ou a nossa inversa. Então, isso aqui dá 4, menos 6 dividido por menos 2. Opa, então isso aqui é realmente a inversa. Beleza, aparentemente. Escrever ela da forma correta, isso aqui dá menos 2, 3 meios, 1, menos 1 meio. Então, isso aqui dá menos 2. Errei o sinal disso aqui? Não, tá certo. Dá menos 2 mais. Tá. Dá menos 2 mais 3, 1. Eu estou fazendo o produto agora da inversa por essa daqui para ver se está certo. Então, dá menos 2 mais 3, 1. Menos 4 mais 4, 0. 3 meios menos 1 meio, menos 3 meios, 0. 3 menos 2, 1. Então, de fato, da identidade ele acertou. Ufa! Vamos fazer a segunda agora. A inversa da B, eu vou fazer o processo que a gente aprendeu na aula passada. A gente começa com a matriz que a gente quer inverter aqui,
e a identidade do lado direito. Então, a gente vai começar fazendo o processo de eliminação de Gauss-Jordan aqui, para ir repetir as mesmas operações nessa matriz da direita. Então, primeiro eu vou trocar a primeira linha com a segunda linha. Então, eu repito a segunda linha. Vou repetir aqui para fazer com calma. Eu já vou zerar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar... Não, deixa eu fazer com calma. Que aí alguém não tiver vindo as aulas anteriores vai poder acompanhar. Então, eu troquei a primeira linha com a segunda. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e subtrair na segunda. Então, 1, 0, 0. Não sei porque está ficando torto hoje. Ótimo. Desentortou. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 2. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá menos 2. Agora, eu vou dividir a de baixo por 1 meio. Vamos jogar por 1 meio. Então, isso aqui dá 1, 0. 0, 1. Isso aqui dá 0, 1. 1 meio, menos 1. Então, esse jovem rapaz aqui do lado direito é a nossa inversa da nossa matriz B. Esse cara, essa matriz induzida aqui, ela é a nossa B a menos 1. Tá bom? Então, a gente obteve a inversa usando a fórmula e a inversa usando esse meio. Bom, eu particularmente falo para vocês, não decorem. Aprendam a técnica de obter, que é útil. Porque, olha só, olha o que aconteceu comigo. Eu sou professor. Eu não lembro. Eu prefiro muito mais memorizar essa ideia, que o tempo que eu passei aqui tentando decidir, se não tivesse a ajuda de vocês, ia demorar mais tempo, para tentar entender qual é a inversa. Em 3 passinhos eu fiz a inversa. E geralmente toda matriz 2 por 2, você não gasta muito mais do que isso. Ao invés de ocupar a sua cabeça decorando isso daqui, ocupe sua cabeça aprendendo essa técnica. Professor, então por que eles ensinam isso daqui pra gente? Porque no vestibular você tem uma prova com trocentas milhões de questões e se você tem isso aqui na ponta da língua, você gasta o quê? 5 segundos para fazer essa questão. Enquanto que isso aqui você gasta, sei lá, 10 segundos. Mas com uma prova que tem trocentas questões, é muito mais efetivo para aprender dessa forma. Tá? Bom, e a inversa agora? Como é que eu faço? Precisam. Ó, na hora de fazer a correção da prova, na hora de fazer a correção da prova de vocês, eu não tenho vocês do meu lado, tá? Geralmente eu faço a correção da prova no primeiro horário do dia, então estou super mal-humorado, que eu sou aquela pessoa que acorda muito mal-humorada. Mentira. Mentira, minha esposa, inclusive, reclama muito que eu sou uma pessoa muito feliz de manhã e ela acorda puta. Bom, então, assim, eu corrijo a prova de vocês geralmente pela manhã, então eu não tenho vocês do meu lado, então eu preciso saber o que vocês estão fazendo, certo? Então vocês têm que deixar bem claro o que vocês estão fazendo. Deu para entender? Aqui é diferente, aqui vocês estão me ouvindo. Então, vocês ouviram eu falar que daqui para cá eu vou trocar a primeira linha pela segunda. Daqui para cá eu vou somar, vou subtrair da segunda linha 2 vezes a primeira. Daqui para cá eu vou dividir a segunda linha por 2. Vocês estão me ouvindo, então vocês sabem o que está acontecendo. Se vocês não fizerem isso, certo? Eu vou precisar ter que ficar comparando todas as linhas. Olha, daqui para cá, o que foi que ele fez? O que foi que mudou? Ah, mudou que essa linha é diferente dessa primeira. Opa, mas essa aqui também é diferente dessa. Ah, então ele trocou essa linha por essa. E isso porque tá uma matriz 2 por 2 e saltar aos olhos. Imagina uma matriz, sei lá, 4 por 4, 5 por 5 que eu posso colocar na prova. E aí? Eu vou perder um bom tempo só para poder entender o que foi que você fez de um passo para cá. E são 55 alunos nessa disciplina. Então, quanto mais claro você deixar na sua prova o que você está fazendo, menos tempo eu vou perder na sua prova, mais chance você tem de eu não encontrar um erro. Deu para entender a lógica? Quanto mais tempo eu demorar na sua prova, mais chance você tem de eu encontrar um erro na sua prova, menor é a sua nota.
Professor, e como é que eu faço isso daqui na prova? Você pode fazer assim, por exemplo, ó, linha 1, troca de lugar com a linha 2. Daqui para cá, você faz assim, ó. Linha 2 recebe linha 1, perdão, recebe a linha 2 menos duas vezes a linha 1. Daqui para cá, linha 2 recebe linha 2 dividido por 2. Pronto, você coloca isso daqui entre os passos, eu já vou saber o que você fez. E não demora um segundo para você fazer isso, pelo amor de Deus. Tá respondido, Carlos Henrique? Show. Bom, e aí como é que a gente descobre a inversa do produto? A gente aprendeu nas aulas passadas que se essa matriz é invertível, essa matriz é invertível, então o produto das duas é invertível, e em particular a gente aprendeu que A vezes B elevado a menos 1 é igual a B a menos 1 vezes A menos 1. Vocês lembram disso, né? Então, é só eu pegar agora essa matriz aqui e multiplicar essa matriz. Vou fazer direto o produto, tá? Para não perder tempo. Então, isso daqui dá 3 meios, que é essa daqui vezes essa. Dá 3 meios. Aqui nessa posição dá menos 1 meio. Bom, aqui embaixo dá menos 1, desculpa, menos 2 meios, menos 3 meios, se eu não fiz errado, isso aqui dá menos 5 meios. E nessa posição dá 1 menos 1 meio, desculpa, dá 1 meio menos 1 meio, que dá 0. Então, se eu não fiz errado, o produto dessa matriz por essa jovem rapaz aqui, é a inversa do produto. Tá bom? Então, bacana. As duas, três formas de você obter o produto. Agora a gente chega numa pergunta. Professor, eu sei que se essa for invertível e essa for invertível, então o produto é invertível. Mas se eu sei que o produto é invertível, eu posso dizer que essa é invertível e essa é invertível? A primeiro momento, não. Isso. Por quê? Porque eu nem sei dizer se essas matrizes são quadradas. Elas podem nem ter configuração de matriz invertível. Elas podem ser uma matriz 1, 2, vezes a matriz 2, 1, e de repente, eu não sei, o resultado dessa matriz é uma matriz invertível. Só que essas duas não são. Porém, inclusive, acho que alguém fez a pergunta e eu dei essa resposta nas aulas anteriores. Bom, porém, eu posso até não saber diretamente se elas são invertíveis. Porém, se eu garantir uma característica sobre essas duas matrizes, eu garanto a invertibilidade da fatoração. E qual é? Muito simples. Aparentemente só falha quando essas matrizes aqui não são quadradas. Mas se elas forem quadradas, então sim, ela é invertível. Então, se A e B são qualquer matriz quadrada, e você garantir que o produto delas é invertível, então elas individualmente serão invertíveis. Como é que a gente mostra esse teorema? Bom, a prova desse teorema é bem simples. A gente viu na aula passada que se eu quiser mostrar agora que uma matriz é invertível, eu não preciso mais mostrar que existe uma matriz tal que isso aqui aconteça. Certo? Eu não preciso mais mostrar isso daqui para os dois lados. A gente viu na aula passada que basta eu mostrar um dos lados. Se isso aqui for verdade, então isso aqui é verdade. Ou, desculpa, se isso aqui for verdade, então isso daqui também é verdade. E vice-versa. Ora, mas vamos lá, vamos voltar. Mostrar que a matriz A, B é invertível, a matriz A e B é invertível, dado que a B é invertível, é mostrar que existe uma matriz X, certo? Tal que A vezes X é igual à identidade. Né? Mostrar que essa matriz aqui é invertível, a matriz A é invertível, é mostrar agora que existe uma matriz X, tal que isso aqui é igual à identidade. Vamos achar essa matriz X? Bom, eu sei, certo, que existe a matriz Y, tal que A vezes B, como ele é invertível, quando eu multiplicar Y, isso aqui é a identidade. Certo? Por quê? Porque eu estou assumindo que esses caras são invertíveis.
Mas o produto de matriz, ele até pode não ser comutativo, mas ele é associativo. Ele é associativo. Então, por exemplo, ao invés de eu ter que fazer o produto A vezes B vezes Y, eu posso botar um parênteses aqui, ó. Então, a matriz B vezes Y é a nossa matriz X que a gente está atrás. Porque, olha só, A vezes essa matriz aqui está dando a identidade. Isso implica que A é invertível. Uma vez que essa matriz aqui é quadrada, tá, gente? Beleza? E aí, como é que você mostra? Professor, Oi, eu não entendi não. Você pode explicar de novo de onde você tirou o B e esse Y? Você pode explicar? vamos lá. Claro, claro, claro. Vou apagar tudo e começar para explicar a prova de novo. Eu estou dando a ideia da prova que eu quero que vocês escrevam depois dessa prova. Que eu acho que, se não me engano, essa prova não tem no livro. A borracha ficou cansada. Não apaga mais, não. Ah, apagou. Ah, vai ficar assim. Bom, vamos explicar de novo. Eu quero mostrar que a matriz, uma vez que a matriz A vezes B é invertível, eu quero mostrar que a matriz A e a matriz B também são invertíveis. Geralmente, a gente estava tendo que mostrar o quê? Para mostrar que a matriz A é invertível, a gente estava tendo que mostrar que existia uma matriz X, tal que A vezes X é igual à identidade, e A vezes X, ou X vezes A, era igual à identidade. Por que a gente tinha que mostrar esses dois lados no começo? Porque matrizes não são comutativas. Então, A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Então, a gente tinha que mostrar os dois casos. Então, o que acontece? Na aula passada, a gente viu que a gente não precisa mais mostrar que existe um X que satisfaça os dois. Basta mostrar que existe um X que satisfaz isso ou satisfaz isso. Porque na aula passada a gente aprendeu que se X satisfazer isso, implica que ele satisfaz isso. E se X satisfaz isso, implica também que ele satisfaz esse lado. Então basta eu mostrar somente um dos lados. Beleza? Bom, então vamos usar esse resultado aqui. Eu quero mostrar que a matriz A é invertível. Então eu tenho que achar essa matriz X. Mas eu não tenho nenhum palpite dessa matriz X. Então eu vou fazer o quê? Eu sei que a matriz A vezes B é invertível. Como A vezes B? Como A vezes B é invertível, invertível, existe, certo? Y, tal que, porque ela é invertível, com a seguinte propriedade. A vezes B vezes Y é igual à identidade. Porque esse Y é uma matriz inversa da matriz A vezes B, tá? Mas o produto de matrizes é associativo. Então, a ordem com que eu faço o produto não altera. Ele não é comutativo. O que quer dizer? Eu posso fazer A vezes B e a resultante multiplicar por Y, ou eu posso fazer B vezes Y e a resultante multiplicar por A. O resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou botar o parênteses de forma conveniente para mim. Ora, eu encontrei uma matriz, está aqui, certo? Tal que o produto vezes a matriz A, que é a matriz quadrada, está dando a identidade. Ora, por o que a gente acabou de discutir aqui, isso implica o quê? Que A é invertível. E não só isso, em particular, a inversa de A é igual a B vezes Y. Entendeu agora? Entendi sim. Ótimo. Para mostrar que a matriz B é invertível, porque a gente só mostrou que a matriz A é invertível. Para mostrar que a matriz B é invertível, você vai fazer, e aí eu deixo como exercício, a mesma brincadeira que a gente fez aqui, só que jogando o Y do outro lado. Tá bom? Aí só tem que ter cuidado com os argumentos. No mais, não tem diferença. Beleza?
Tranquilo? Todo mundo tranquilo até agora? Suave, né? Bom, vamos passar agora para definições de matrizes. Vocês agora já aprenderam tudo que vocês precisam saber até este momento de matrizes inversas. O restante da aula a gente vai ser uma aula bem suave, porque a gente vai se focar em definições de matrizes, suas consequências e depois a gente vai ver algumas aplicações. Tá bom? Primeiro, uma matriz muito popular, que é a matriz diagonal. Um exemplo de matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz no qual os elementos da diagonal principal são... Desculpa. Os elementos fora da diagonal principal são zero. Então, a própria identidade, que é 1, 1, 1, aqui é 0, aqui é 0, 0, ela é uma matriz diagonal. Certo? Porque só os elementos da diagonal principal dela são... Desculpa, só os elementos da diagonal principal dela podem ser diferentes de zero. Eu poderia ter um 2 aqui. Também seria uma matriz diagonal. Poderia ter um 3 aqui. Também seria uma matriz diagonal. Vocês entenderam o espírito, né? Fora da diagonal principal, a matriz é nula. Os elementos são nulos. Tá? Bom, a primeira propriedade que a gente tem da matriz diagonal é a seguinte. A inversa dela é simplesmente você dividir cada elemento da diagonal principal pelo valor que está lá. Isso se for diferente de zero, tá? Porque se esse cara aqui for zero, esse cara aqui é zero. Acabou. Não tem o que fazer. Se for diferente de zero, é só dividir. Como é que você vê isso? Como é que você prova isso? Para provar isso aqui é bem fácil. É só você fazer o produto das duas e mostrar que é igual a identidade. Não tem segredo. Ou você pode fazer o processo inverso. Se você não quer adivinhar isso aqui, você pode simplesmente resolver o sistema pela eliminação de Gauss-Jordan. Bom, como é que funciona a eliminação de Gauss-Jordan? Vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui, para ele dar igual a identidade, a gente vai fazer o quê? Eu vou ter que dividir toda essa linha por D1. Daí eu tenho esse cara. Mas eu não tenho mais zeros aqui, então eu não tenho que fazer nada. Usando a eliminação de Gauss-Jordan, divide agora toda a segunda linha por D2. Divide toda a terceira linha por D3. E assim sucessivamente. Aqui, a gente vai obter essa primeira, essa propriedade aqui, que é o quê? Todas as entradas da minha diagonal principal têm que ser diferentes de zero. Porque se eu tiver que alguma delas é zero, eu falei uma besteira aqui agora, vocês me perdoem, eu falei que se for diferente de zero, se for zero, eu posso substituir por zero, isso não acontece. Porque se for igual a zero, esse elemento daqui, ele não vai ter como se tornar identidade. E a gente já argumentou isso. Se eu tenho uma coluna que é igual a zero, não vai existir nenhuma matriz que eu multiplique por aquela coluna que altere aquela coluna para alguma coisa diferente de zero. Então aí a gente obtém a propriedade que todos os elementos aqui têm que ser diferentes de zero. Então me perdoem pela besteira que eu falei, eu estava fazendo as contas de cabeça e deixei passar isso. Mas vocês entenderam? Eu vou repetir de novo agora para poder só para ficar mais claro. Então, fazendo o processo de eliminação de Gauss-Jordan, você conclui a partir dessa matriz que a inversa dela tem que ser essa, com uma propriedade a mais. Todos os elementos da diagonal principal têm que ser diferentes de zero. Tá? Então, para provar essa proposição, é só usar a eliminação de Gauss-Jordan e argumentar direitinho. Tá bom? O que estava na minha cabeça na hora que eu me confundi é o seguinte. Existem dois caminhos para se fazer uma prova matemática. O primeiro caminho é você explicita quem é o cara e mostra que esse cara é igual à inversa. Então, a gente explicita esse cara e mostra que D vezes D a menos 1, que é essa matriz aqui, é de fato igual à identidade. Então, isso aqui é uma forma de provar. A segunda forma de provar é eu não sei quem é esse cara. Porque geralmente é isso que acontece. A gente não sabe quem é o cara. A partir desse cara, eu chego nesse cara e mostro que esse cara é invertível, uma vez que todos esses caras são diferentes de zero, e a inversa é esse cara daqui. Tá? São os dois caminhos para se provar matematicamente.
Um é mostrar que funciona, o outro é mostrar a dedução. Tá? Ele estava na minha cabeça na hora que eu confundi, eu queria falar para vocês depois e acabei me confundindo. Bom, certo? Vamos ver uns exemplos. Vamos calcular essa matriz aqui ao quadrado. Tá? Então, A ao quadrado é igual a essa matriz, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, vezes essa matriz, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Bom, quando eu elevar ela ao quadrado, o que é que vai acontecer? Essa linha vezes essa coluna dá 1. Essa linha vezes essa coluna dá 0. Essa linha vezes essa coluna dá 0. Essa linha vezes essa coluna dá 0. Essa linha vezes essa coluna dá 4. Essa linha vezes essa coluna dá 0. Essa linha vezes essa coluna dá 0. Essa vezes essa, 0. Essa vezes essa, 9. Olha só. O resultado de elevar essa matriz diagonal ao quadrado foi só elevar a diagonal dela ao quadrado. Os elementos da diagonal ao quadrado. Muito simples. Se eu fizer ao cubo, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai dar 1, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 27. Que é só elevar a matriz, a diagonal ao cubo, tá? É muito mais simples do que a gente fazer isso caso essa matriz fosse uma matriz que ela não fosse diagonal, tá? Bom, eu espero que até o final do curso a gente aprenda uma coisa que é uma decomposição de matrizes, que tem umas regrinhas que a gente vai ver mais à frente, que ela tenta facilitar a nossa vida ao elevar qualquer matriz a uma potência. E como é que funciona essa decomposição? Ele mostra que a matriz A qualquer, ela pode ser escrita... Sim, você só se preocupa com os elementos da diagonal principal. Todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, tá? A decomposição da matriz, ele mostra o quê? Essa decomposição maravilhosa que eu estou falando. Ela mostra que a matriz ela pode ser decomposta da seguinte forma. L vezes D vezes L a menos 1. Aonde a matriz D é uma matriz diagonal. Certo? Ele mostra que ele tem umas regrinhas, ele mostra que a matriz A pode ser decomposta dessa forma. Qual é a vantagem dessa decomposição? Porque se a gente fizer A ao quadrado, isso daqui é L vezes D vezes L a menos 1 vezes L vezes D vezes L a menos 1. Opa, mas esse cara aqui é a identidade. Então isso vira L vezes D ao quadrado vezes L a menos 1. Olha que lindo. Resolver esse produto é fácil. Tá? E elevar a matriz diagonal ao quadrado é só elevar os elementos da diagonal ao quadrado. Professor, mas aqui eu só vai fazer 3 produtos, não era muito melhor eu só fazer o produto direto? Era. Mas só que isso que a gente está fazendo aqui, ele funciona para uma potência qualquer. Eu posso trocar isso aqui por 100. E aí, isso daqui se torna equivalente a elevar essa matriz aqui a 100. Vai ficar coerente. Então, olha só que charmoso é essa simples propriedade. Eu não tenho mais uma dor de cabeça de pegar a matriz qualquer e multiplicar ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela, vezes ela. Eu faço essa decomposição, e uma vez feita a decomposição, eu simplesmente elevo a diagonal a 100. Aí depois eu refaço esse produto e obtenho a matriz. Mais na frente, eu espero que a gente consiga ver isso daqui. Tá? Mas é aí a importância da matriz diagonal. A próxima matriz que a gente vai ver são a família das matrizes triangulares. O que é uma matriz triangular superior? Bom, a matriz diagonal, a gente acabou de ver, é uma matriz no qual apenas os elementos da diagonal principal podem ser diferentes de zero. A matriz triangular, no caso superior, eu estou falando para você que incluindo a diagonal principal, tá? Apenas os elementos que estão aqui para cima é que podem ser diferentes de zero. Todo mundo aqui embaixo
é zero. Certo? Um exemplo de matriz diagonal superior, ou triangular superior, é essa daqui, ó. 3, 4, 1, 2, 1, 5, só. 1, 2, aí aqui é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui é a matriz triangular superior. Os caras que estão aqui para cima da diagonal principal são caras diferentes de zero. Os caras que estão para baixo são zero. Professor, uma matriz diagonal, ele é uma matriz triangular superior? É. Porque, de novo, a única coisa que define a matriz triangular superior é que os elementos abaixo da diagonal principal são igual a zero. Ele não te dá nenhuma restrição para quem está em cima. Eles podem ser diferentes de zero, mas eles não necessariamente são diferentes de zero. Tá? E se, na verdade, agora eu tivesse que aqui em cima fosse zero? Como é que eu chamaria essa matriz triangular? De matriz triangular inferior. A matriz escalonada, ela é uma matriz triangular superior. Sim. Sim. Ela não necessariamente é uma matriz triangular inferior, mas ela é uma matriz triangular superior, porque você assume que a diagonal, todas as variáveis líderes, elas são a primeira nula, não nula da sua linha. Elas são a primeira nula da sua linha e abaixo todo mundo é zero. Então, elas são matrizes triangulares superiores. Muito bom, não tinha pensado nisso, não. Certo? E aí, caso você restrinja dizendo que apenas os caras que estão acima da diagonal principal sejam zeros, então essa matriz é triangular inferior. O que é muito bacana, porque, de novo, a matriz diagonal ela é uma matriz triangular inferior. E uma matriz triangular nada mais é do que uma matriz que é inferior ou superior, ou diagonal. Então, toda vez que eu falar de matriz triangular, você já sabe que eu estou falando que tanto vale para inferior ou superior. Beleza? Bom, e aí vamos a algumas propriedades da matriz triangular. Primeira, a transposta de qualquer matriz triangular é uma matriz triangular. Se ela é uma triangular superior, a transposta vira inferior. Se ela é inferior, a transposta vira superior. É muito claro ver isso. Porque se tu tem aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1, quando eu transformo linha por coluna, o que eu estou fazendo é pegar todos os elementos aqui e colocando para baixo. E os elementos que estão para baixo eu coloco para cima. Então, eu fiz só inverter. Tá? Então, essa primeira propriedade é óbvia, mas é bom a gente dizer, né? A próxima propriedade é que o produto de matrizes triangulares são matrizes triangulares. Tá? De novo, a gente acabou de ver isso acontecendo com a matriz diagonal. Se eu fizer o produto dessa matriz aqui, por alguma outra matriz triangular, por exemplo, o que acontece? Vou fazer isso aqui por uma matriz triangular também inferior. Cadê? Fazer por ela mesma, vai, para não ter que ficar pensando muito até criar uma diferente. Então, quando eu faço o produto dessa matriz por ela, por outra matriz que também seja triangular superior, o que acontece? No processo do produto, eu vou anular todos os elementos que estão abaixo da diagonal. Então, esse cara vezes essa coluna, eu vou multiplicar só a diagonal e todo mundo para baixo é zero. Quando eu pegar esses caras que estão abaixo da diagonal, certo? A multiplicação da linha anterior vai sempre se anular. Uma forma elegante de ver essa prova, e eu vou deixar também como exercício, o professor adora deixar exercício. Eu vou deixar também como exercício, é vocês fazerem a prova utilizando aquela notação A e J. Vocês lembram? Porque se uma matriz é triangular superior, tá? Eu estou dizendo o quê? Se A é triangular superior, tá? Então, eu estou dizendo o quê? Se A é triangular superior, então A e J é igual a zero para todo I menor do que J. Então, eu estou dizendo que a matriz é triangular superior, então, necessariamente, todos os caras que estão abaixo
da jésima posição tem que ser 0. Por exemplo, o elemento 2, 1, tá bom? Eu estou no segunda linha, primeira coluna, tá aqui, ó. Ele tem que ser 0, tá bom? Então, quando você for provar essa afirmação, o que é que você vai usar? Bom, eu posso até fazer aqui em uma linha o argumento principal. O argumento principal é que a gente vai fazer o seguinte produto. O produto das duas matrizes, A vezes B, onde essas duas matrizes são triangulares, digamos, superiores, tá? O elemento que está nessa posição, quem é? Tá? Isso aqui é K, variando de 1 até N, onde N eu estou assumindo que é a dimensão, de A e K, vezes B, KJ. Vocês lembram dessa definição de produto aqui? Isso aqui é explicitamente o produto, como você escreve o elemento, o elemento da iésima coluna, iésima linha, jésima coluna do produto, ele nada mais é do que esse somatório. Lembra que eu falei que esse somatório especial ia aparecer várias vezes na vida de vocês? Aqui, uma vez que você usa ele diretamente. Tá? E o argumento principal aqui é mostrar que essa afirmação é verdade. Então, o que é que eu vou fazer? Assuma que I é menor do que J. Eu tenho que mostrar que isso aqui é igual a 0. Bom, mas se I é menor do que J, eu vou quebrar esse somatório em dois somatórios. Primeiro, K vai variar de 1, certo? Até I mais 1. I mais 1? Deixa eu ver. Até J menos 1. Tá? Esse é o primeiro somatório que eu vou fazer. Isso aqui vai ser A e K vezes B KJ mais somatório de K variando de J até J menos 1 até N de A e K B KJ. Então, esse cara aqui, ele é 0. Por que esse cara aqui é 0? Pela definição de que o A é uma matriz triangular superior. Desculpa, que o B é uma matriz triangular superior. Então, todos os elementos nessa posição são 0. Tá? Porque o que eu estou fazendo é o quê? Fiz besteira? Deixa eu ver. K1J é a posição linha 1, coluna J. Deixa eu ver se eu fiz besteira. K1J é a linha 1, coluna J. Ela pode ser diferente de 0. Ah, não, sim. O raciocínio estava certo, eu errei o número. O quem é 0 é esse cara aqui. Tá? Porque ele só começa a ser diferente de 0 quando você passa da iésima posição da linha. Então, na verdade, isso aqui vai até I. Não, até J menos 1 mesmo. Então, eu fixei a linha, eu vou andar até a coluna, todos os elementos até aquela coluna J é igual a 0. Porém, quando eu chego na coluna J e passo, esse cara aqui, ele começa a ser igual a 0. Porque a gente está descendo. Tá bom? Então, por outro lado, esse cara daqui também é 0. Logo, a soma desses dois caras é 0, uma vez que eu estou nessa posição. Ficou confuso? Alguém conseguiu entender? Claro, eu acho que ficou confuso, particularmente. Bom, vamos lá. Eu estou querendo mostrar... Tá todo mundo vendo o Open Board? Ótimo. Eu estou querendo mostrar o seguinte. Eu estou querendo mostrar que o produto de duas matrizes triangulares superiores também é uma matriz triangular superior. O que é uma matriz triangular superior? Uma matriz triangular superior é uma matriz tal que todo mundo que está aqui embaixo é 0, todo mundo que está para cima pode ser diferente de 0. Tá bom?
Então, em particular, uma matriz é triangular superior, certo? Se a posição A e J dela for igual a zero, se a posição A e J for igual a zero, para todo J, para todo I menor do que J. Certo? Isso aqui é a definição de matriz triangular superior. Se eu estou na linha, certo? Que ele está falando aqui de novo. O que ele está falando aqui? Se eu estou na iésima linha dessa matriz, ele vai ter que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, até chegar na jésima coluna. A partir daí, ele pode ser diferente de zero. Mas esses primeiros caras da linha... Ah, pera. Acho que eu estou falando besteira de novo. Perdão. Ele vai ser 0, 0, 0, 0 até chegar na iésima coluna, porque aí eu vou estar na iésima linha e iésima coluna. Então, na verdade, isso aqui é menor para todo I. Deixa eu fazer a definição da forma correta. Cadê a borracha? Está aqui. A borracha ali embaixo. Tá, vou fazer de novo. Na verdade, deixa eu mostrar no slide que é melhor. A definição de matriz triangular superior... Ah, tá aqui o erro. Ela é superior, certo? Se a gente tiver que A e J é igual a zero para todo I menor do que J, que era o que a gente fez primeiro. Que isso aqui confundiu um pouquinho. Tá? Então, ela é superior, A é matriz superior. Superior, se A e J for igual a zero para todo I menor do que J. Tá? Em outras palavras, vamos fazer um exemplo para fixar bem o que é uma matriz triangular superior. Tá? Por exemplo, o elemento da linha 1, coluna 1, ele não está nessa condição, então ele pode ser diferente de zero. Então ele pode ser, sei lá, 1. O elemento que está na linha 1, coluna 2, ele satisfaz isso daqui. Eu defini uma coisa e coloquei outra, é isso? A matriz é de triangular superior se os termos que estão acima, isso eu tenho certeza, são diferentes de zero. Aqui está falando para a gente que ele é igual a zero se AI for menor do que a J. Então, se eu estou num termo no qual eu estou na iésima linha, jésima coluna. Ah, gente, aqui está errado. Olha o erro. Isso aqui é assim. Porque o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Por exemplo, o termo A21, ele tem que ser igual a zero. Por que ele tem que ser igual a zero? Porque eu estou dizendo que todos os caras que estão abaixo da diagonal principal é nulo. Então, eu estou falando que esses caras aqui são zeros. Tá bom? Então, esse termo aqui, que está na segunda linha, primeira coluna, ele tem que ser zero. Tá? Então, tem esse errinho aqui. Acabei de encontrar um errinho nos slides que... Pois é, então isso aqui está errado para o outro lado. Então, isso aqui é menor do que J. Tá, vou deixar aqui para me corrigir depois. A matriz é dita triangular superior, novamente, se apenas os elementos na parte superior da matriz forem diferentes de zero. E ele é dito triangular inferior, se apenas os elementos que estão abaixo da diagonal principal podem ser diferentes de zero. Isso implica, nesse caso, que os caras que estão abaixo da diagonal principal têm que ser zero, no caso da superior, e na inferior implica que os caras que estão acima da diagonal principal têm que ser zero. Ótimo, agora a gente volta lá para o negócio para dar a explicação da forma mais correta. O computador travou. Ótimo, ótima hora para travar. Pronto. Então, na verdade, aqui que está meu erro, me perdoem novamente, encontrei um errinho, mas acontece, faz parte da vida. É isso daqui, tá? Então, eu estou dizendo que a matriz é superior se A e J é igual a zero para tudo isso. Então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar, sejam
A e B, matrizes triangulares superiores. Então, eu tenho que mostrar que o produto delas é uma matriz triangular superior. Para mostrar que o produto delas é uma matriz triangular superior, eu tenho que provar que essa propriedade é verdade para o produto. Tá? Então, vamos mostrar que essa propriedade é verdade para o produto. Vamos olhar para quem está na iésima linha, jésima coluna, aonde eu vou assumir que I é maior do que J. Tá? Porque só me interessa mostrar que para todo I maior do que J, esse cara aqui é igual a zero. Tá bom? Então, como é que eu olho para essa posição específica? Vocês lembram? Vou fazer aqui do lado para vocês lembrarem. Quando eu estou olhando para um produto de matrizes, no qual eu quero olhar para um elemento específico, como é que eu obtenho esse elemento que está na posição IJ? Ele é o resultado de eu multiplicar a iésima linha dessa matriz vezes a jésima coluna dessa matriz. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Iésima linha vezes jésima coluna dá igual a esse elemento. Então, a gente vai fazer isso aqui. O produto dessa iésima linha com a jésima coluna é exatamente somatório de 1K, variando de 1 até N, onde N é a ordem da nossa matriz, de A e K vezes B, KJ. Tá certo? Bom, aqui eu vou usar a propriedade delas serem triangulares superiores. Primeiro eu vou usar na matriz A, porque a matriz A eu estou andando em cima da linha dela. Então, o que é que eu sei? Eu sei que para todo I maior do que J, esse cara aqui é zero. Então, se eu fixar o K e o K andar até a posição I, esse termo aqui vai ser zero. Certo? Eu vou quebrar, então, esse somatório em 2. De K variando de 1 até I menos 1, de A e K, vezes B, KJ, isso mais é o restante do somatório, porque eu não estou jogando ninguém fora, até o enésimo, de A e K, vezes B, KJ. Certo? Bom, como eu falei, esse cara aqui é uma matriz triangular superior. Como ele é uma matriz triangular superior, para todo I maior do que J, esse cara aqui é zero. Opa, mas todos os casos que tem nesse somatório satisfazem exatamente essa propriedade, que é qual? O I é maior do que o K. Então, esse primeiro somatório aqui, ele tem que ser zero. Então, esse somatório aqui se torna exatamente somatório de K variando de I até N, de A e K vezes B, KJ. Bom, agora aqui a gente vai ter que apelar para uma outra propriedade das matrizes triangulares superiores, que é o quê? Essa definição, ela vem do fato de que você está olhando que eles são assim. Então, fixou a linha, você anda até a respectiva coluna, iésima coluna, todo mundo que está aqui é zero. Bom, mas por outro lado, se você fixar a coluna e andar na linha, até você chegar, ele tem que ser zero. Certo? Certo? Deu para entender o que está acontecendo? Essa propriedade de ser igual a zero, você está definindo porque você está fixando a linha, aí você fala que todos os elementos que estão à esquerda da diagonal principal são iguais a zero. Outra forma de definir matriz triangular superior é a seguinte: se eu fixar a coluna, todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal têm que ser zero, tá? Isso está implicando o quê? Essa definição, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa definição, o que eu estou falando para vocês é que essa definição é equivalente a eu dizer que a
A e J é igual a 0 para todo... Eu estou falando que eu estou abaixo da diagonal principal, então fixei o J, fixei a coluna J, aí eu saí descendo linha 1, linha 2, linha 3, para todo I maior do que J. Nesse aqui é o que está ali. Gente, eu não tinha preparado essa pauta, tô tentando improvisar, tá? Por isso que tá travando. Essa definição é para todo elemento que está abaixo da coluna, certo? Então, se eu fixei a coluna J e eu começo a variar a linha, ele dá 0. Se eu fixo a linha e começo a retardar a coluna... Ah, não, isso aqui já funciona para os dois lados, tá? Perdão. Tá, eu que estou sendo besta com vocês, olha. Então, essa definição ela já cobre as duas coisas. A primeira coisa, eu estou falando que se eu fixar o elemento, todo mundo que está à esquerda dele, é isso aqui que isso aqui está dizendo, é 0, da diagonal principal, tá? Todo mundo que está abaixo dele da diagonal principal também é 0. Essa definição fala as duas coisas. Mas agora olha para esse cara aqui, que lindo. Esse cara agora está variando de I, certo? Até N. Mas a gente sabe o que, cara? A gente sabe em particular que I é maior do que J. Então, na verdade, eu posso até estender esse somatório se a gente quisesse, mas não precisa. Porque se eu olhar para esse termo de K, eu estou fazendo o que agora? Todo mundo aqui, como I é maior do que J, o K é maior do que J. Eu tenho que K é maior ou igual que I, que é maior do que J. Por essa definição que eu estou assumindo aqui. Logo, todo mundo nesse segundo termo tem que ser 0 também. Então, esse cara dá 0. Ufa! Prometo que eu não improviso mais, tá, gente? Próxima vez eu só vou falar o que eu preparei. Eu ia deixar para vocês como exercício. Bom, deixa eu repetir mais uma vez, porque eu acho que não ficou claro, tá bom? Alguém ainda está prestando atenção? Já desistiram? Beleza, então eu vou começar de novo, tá, gente? Essa definição, ela está dizendo o que para você? Uma vez que você fixa a diagonal principal, por exemplo, se eu olhar para o elemento que está na jésima coluna da diagonal principal, ou seja, I igual a J igual a, sei lá, um L, eu estou falando por essa definição que todo mundo que está à esquerda desse cara da diagonal principal é 0. E todo mundo que está abaixo desse cara é 0. É isso que essa definição fala. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero mostrar, para mostrar que esse produto ele é uma matriz triangular superior, porque eu estou assumindo que isso é um produto de matrizes triangulares superiores. Eu quero mostrar que o produto deles também é uma matriz triangular superior. Por definição, eu tenho que mostrar que essa propriedade é verídica, certo? Então vamos assumir inicialmente que eu estou com I maior do que J. Eu quebro esse somatório, tá? Esse somatório aqui, como eu expliquei, ele é a definição do nosso produto de matrizes. Então, eu quebro esse somatório em dois somatórios. O primeiro somatório, eu vou só até I menos 1. E o segundo somatório, eu vou até N. Bom, o primeiro somatório é igual a 0. Por que ele é igual a 0? Porque a matriz A é triangular superior e o K é no máximo I. Então, eu vou ter o quê? K é menor ou igual que I menos 1, ou seja, ele é menor do que I. Então, esse cara aqui, ele é o tipo que a gente está afirmando aqui. I maior do que K. Mas, por definição, esse cara, ele é 0. Logo, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, esse somatório aqui é um monte de zeros. Então, ele é 0. Bom, restou esse segundo somatório. Só que agora olha para a matriz B. O K está variando de I até N. Ora, ou seja, o K ele é maior ou igual que I, mas, por suposição, o I é estritamente maior do que J. Então, para essa segunda matriz, aqui para esse segundo fator, eu caio nessa propriedade, só que para o B. E essa propriedade fala para a gente que todos esses fatores aqui são 0.
Logo, esse somatório, de novo, é a soma de um monte de zeros, que dá igual a zero. Ufa. Entenderam? Bom, me perdoem. É isso que dá quando você não prepara muito bem a aula. Na verdade, eu preparei bem a aula, só não vi esse erro aqui e me amarrei todinho. Mas é bom, porque a gente acaba desenvolvendo mais, aprendendo mais com os erros. A justificativa de quem errou. Bom, beleza. Então vamos dar continuidade, que esse não era a parte mais interessante que eu queria fazer na aula de hoje. Mas isso mostra o segundo parte que eu ia deixar como exercício e resolvi de última hora fazer para vocês. Tá? Então vamos dar continuidade. E a terceira propriedade é uma matriz triangular e invertível se somente se as entradas principais da sua diagonal são todas não nulas. Bom, para a matriz diagonal, esse resultado é óbvio. Para a matriz triangular, superior ou inferior, não é tão fácil de provar, mas é fácil de argumentar sim. Só que eu não vou provar isso agora, porque de fato a gente vai fazer um exercício enorme que mais na frente é bem trivial. Mas eu deixo como exercício para vocês tentarem inverter uma matriz triangular superior qualquer, pode ser uma 2 por 2, uma 3 por 3, e tentarem mostrar que isso daqui é verdade. Tá? No próximo capítulo, quando a gente aprender determinantes, a gente já vai ver que isso aqui é um resultado, na verdade, bem óbvio, uma vez que você sabe determinantes. Tá? Bom, a última propriedade que a gente tem é que a inversa da matriz triangular também é triangular. Tá? Em particular, tem mais um, se eu não me engano? Não? A inversa de matriz triangular é triangular. Tinha mais uma propriedade. Bom, mas essas são as mais importantes. Tá? Então, a inversa de uma matriz triangular também é uma matriz triangular. Isso também é um resultado que a gente vai mostrar mais para frente, não agora. Tá? Mas não é muito difícil. Na verdade, tem um pouquinho a ver com a eliminação de Gauss-Jordan. Tá bom? Beleza? Essas são as 4 propriedades de matrizes triangulares superiores e matrizes triangulares. A próxima classe de matrizes que a gente vai aprender, e essa classe de matrizes é extremamente importante, são as matrizes simétricas, tá? Uma matriz é simétrica se ela é invariável por operação de transposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é igual à sua transposta. Certo? Isso é a matriz simétrica. Por que que ela é extremamente importante? Porque quase tudo que você faz na vida, você pode desenhar com um grafo. Por exemplo, é só uma das explicações desse cara. O que é um grafo? Para quem não sabe, um grafo é um conjunto de bolinhas e tracinhos. Certo? Então, um grafo é um conjunto de bolinhas e tracinhos. Uma forma de codificar isso aqui para o computador é através de matrizes. Como? Eu defino um número para cada uma dessas bolinhas e eu coloco 1 na posição IJ se ele tem um tracinho entre eles. Então, por exemplo, 1 está ligado com 1? Não. 1 está ligado com 2? Não. 1 está ligado com 3? Tá. 1 está ligado com 4? Não. O 2 está ligado com 1? Não. O 2 está ligado com 2? Não. O 2 está ligado com 3? Não. O 2 está ligado com 4. O 3 está ligado com 1? Tá. 3 está ligado com 2? Não. Com 3 não. Com 4 tá. O 4 não está ligado com 1, mas está com 2, está com 3 e não está com 4. Essa matriz aqui, ela, se eu não fiz besteira, ela é uma matriz simétrica, porque olha só, essa linha é igual a essa coluna, essa linha é igual a essa coluna, essa linha é igual a essa coluna e a última linha é igual a transposta da última coluna. Então, a matriz que representa esses objetos computacionalmente é uma matriz simétrica. E não só isso.
A gente vai ver mais na frente, e quem for seguir a área de otimização combinatória no futuro, vai estudar programação semidefinida. Programação semidefinida, ela funciona em cima do espaço das matrizes simétricas. Tá bom? Então, elas são extremamente importantes, assim, uma das matrizes tipo de matriz mais importante que a gente tem. Tá? Bom, e elas são muito bem comportadas, tá? Se você tem duas matrizes simétricas, a soma delas também é simétrica. Obviamente, se eu fizer a transposição dela, também é simétrica. E se eu multiplicar todo mundo por uma constante, ela permanece simétrica. Começa a entender de onde é que vem o fato dela ser tão importante? Ela é bem fechadinha. Se você tem duas matrizes triangulares, por exemplo, se elas não forem do mesmo tipo, a soma não vai ser triangular, necessariamente. Você pode ter duas matrizes triangulares, no qual a soma não seja triangular. Tá? Dando continuidade, o produto de duas matrizes só vai ser simétrico se cada uma delas for simétrica. Tá? Desculpa, se elas comutarem a cabeça. Tá? Então, não necessariamente duas matrizes simétricas dão produto simétrico. Eu tenho até um exemplo aqui, que é o seguinte. A gente pode fazer o produto 1, 1, 1, 1, pela matriz 1, 0, 1, perdão. 1, 1, 0. Repara que essas duas matrizes aqui, elas são simétricas, tá? E elas não comutam. Vocês podem tentar fazer o produto para o outro lado. Mas qual é a resultante delas? Isso aqui dá 2, isso daqui dá 1, isso daqui dá 2, e isso daqui dá 1. Olha só, essa matriz aqui não são duas matrizes simétricas e o produto não é simétrico. Então, elas não são fechadinhas assim para o produto. Elas têm que ter essa propriedade de que comuta. Mas aí é que está interessante também. Se você pegar um espaço, fixa uma matriz, pega o espaço das matrizes que comuta com ela e trabalha ali em cima, você tem um monte de propriedades. Porque, por exemplo, só multiplicar por ela, você não sai do espaço. Não diretamente. Tá? A gente vai ver mais sobre isso. Ó, qual a parte, Gabriel? A explicação da propriedade, esse exemplo? Tá. O exemplo é o seguinte. A gente pode, como a matriz simétrica, a transposta dela é simétrica, a soma de duas matrizes simétricas é simétrica, o produto por uma constante é simétrica, a gente pode ficar tentado a acreditar que o produto de duas matrizes simétricas é simétrico. E isso não é verdade. Nem sempre. Para que tu garanta que o produto de duas matrizes simétricas seja simétrico, tu tem que garantir que elas comutam. Porque, por exemplo, olha duas matrizes aqui. Essa matriz, por definição, é simétrica. A transposta dela é ela mesma. Essa matriz aqui, por definição, ela é simétrica. A transposta dela é ela mesma. O produto das duas matrizes, no entanto, não é simétrico. Tá? É só você realizar o produto delas duas, você obtém essa matriz. E essa matriz não é simétrica. Então, mesmo eu falando que o conjunto das matrizes simétricas não é fechado para o produto, mas eu estou falando para você que se eu satisfazer a propriedade de comutatividade, então, sim, eles são simétricos. Então, eu posso pegar, por exemplo, espaços de matrizes que têm a propriedade de comutatividade e saber que se eu fizer produto de matrizes simétricas, eu não vou perder a propriedade de simetria de matrizes. E isso é muito importante. Tá? Quando você está trabalhando com sistema lineares e obtém um cara simétrico, você pode fazer algumas operações. Bom, você pode fazer algumas operações de otimização ali dentro, se você souber que ela é simétrica e comuta com a outra matriz que é simétrica que não seja a sua inversa. Tá? Porque toda matriz inversa comuta com a própria matriz. Eu tenho que parar com esses exemplos, né? Vai acabar complicando mais. Bom, nesse sentido que eu acho que complicou mais. Mas deixa eu responder, já que eu já comecei a tocar o negócio. Uma otimização linear é quando você tem um sistema linear
certo? E uma função que depende das variáveis do teu sistema linear. Em geral, você quer maximizar essa função ou minimizar essa função, chamada de função objetivo, satisfazendo esse sistema linear. Bom, quando o sistema linear tem somente uma solução, então essa função tem somente um valor. Acabou o nosso problema. Quando o sistema linear tem nenhuma solução, então essa função não tem valor. Acabou o nosso problema. Porém, se o nosso sistema linear tiver infinitas soluções, então essa função tem infinitos valores. Daí a gente pode estar querendo maximizar dentro desse conjunto. Aí, bom, qualquer propriedade que eu obtiver aqui em cima para trabalhar, se ele for bom, maravilha. Por exemplo, se a matriz que eu tiver aqui for uma matriz simétrica, tá? Se a matriz que eu obtiver aqui for uma matriz simétrica, então eu posso usar essa propriedade de comutatividade para encontrar matrizes que comutam com ela e são simétricas para realizar a operação aqui e cair de novo em uma outra matriz simétrica. Deu para entender? Daí eu faço a devida operação na nossa função e eu obtenho um outro sistema linear, uma outra otimização que seria equivalente a essa primeira. E talvez seja mais fácil de trabalhar. Entendeu agora de onde é que vem esse exemplo? Um pouco. Bom, não precisa entender muito bem, não. Isso é caso alguém queira seguir a parte de otimização. Eu vou evitar falar esses exemplos que fogem muito do nosso contexto, que acabam meio que perdendo um pouco a linha. Fala, Anderson. O Anderson levantou a mão, foi acidente? Ah, tá. Não, tudo bem. Acontece. Tá bom? Vamos dar continuidade? Bom, e quanto à inversa da matriz simétrica? Bom, se a matriz inversa for simétrica, se a matriz simétrica for invertível, então a sua inversa também é simétrica. E como é que você sabe disso daqui? Como é que você vê esse resultado? Bom, eu vou deixar esse aqui como exercício. Esse eu vou deixar como exercício. Eu ia fazer esse, mas eu fiz o outro. Eu vou deixar esse aqui para vocês, então. Façam isso. Não tem muito segredo. A gente vai usar as coisas que a gente usou lá atrás e mais algumas definiçõezinhas e sai tudo lindo. Tá? Podem pesquisar também. Esse eu deixo. Mas ele é bem bonito. Tá bom? Aí vocês podem tirar dúvida caso vocês não consigam na sexta-feira. Será um prazer. Bom, dando continuidade, vamos fazer um pequeno exemplo. O que acontece se eu calcular essa matriz aqui ela é simétrica. A transposta dela é simétrica. E elas duas são diagonais. Tá? Em particular, elevar essa matriz ao quadrado equivale a elevar essa matriz ao quadrado, a diagonal dessa matriz ao quadrado. A gente aprendeu isso. Então, essa matriz aqui, vezes a sua transposta, é igual a ela mesma ao quadrado, que é uma matriz simétrica. E essa matriz aqui? Vamos fazer a matriz A, que é 1, 4, 2, 2, 2, 1, vezes a sua transposta. 1, 4, 2, 2, 2, 1. Quem vai ser essa matriz? Bom, esse cara vezes esse cara dá 1 mais 16 mais 4. 1 mais 16 mais 4 dá 20. Bom, o próximo é 2 mais 8 mais 4. 2 mais 8 mais 4 dá 14. Embaixo dá 2 mais 8 mais 4, 14. O outro dá 4 mais 4 mais 1, dá 9. Opa! Esse cara, vezes a sua transposta, deu uma matriz simétrica. E ela nem era uma matriz quadrada. Essa matriz, que já era uma matriz simétrica, vezes a sua própria transposta, também deu uma matriz simétrica. Opa, será que se eu pegar toda a matriz e multiplicar pela própria transposta, eu obtenho uma matriz simétrica?
Sim. E aí já que a gente já tocou no assunto de otimização linear, Denilson, é aí que entra o bisuzão. Porque lá, não sei se você reparou, quando eu falo que tem infinitas soluções, eu posso ter, então, mais variáveis do que equação. Então, a matriz lá aumentada nem precisa ser uma matriz quadrada. Então, não faz nem sentido falar de matriz simétrica. Porém, quando eu multiplicar ela pela transposta dela, eu obtenho a simétrica dela. E aí você tem um outro tipo de problema, mas ainda assim você consegue meio que trabalhar com ele. Entendeu um pouquinho mais a influência que eu falei? Vem daí. Pois é, isso aqui é bacana. Então, qualquer matriz, vezes a sua própria transposta, é uma matriz simétrica. E isso é sensacional. Tá? Eu até estou pensando agora que teria sido legal ter trazido uns exemplos mais concretos. Porque senão vocês estão só acreditando em mim. Bom, e em particular, esse teorema 5 teorema 1.7.5 já é uma consequência do que a gente viu, que é se a matriz é invertível, a sua transposta é invertível, então o produto dela também tem que ser invertível. Tá? Então isso daqui já é verdade, a gente já sabe isso daqui. Tá? Então qualquer matriz A invertível, a matriz simétrica, lembra que isso aqui é a matriz simétrica, que a gente obtém pela multiplicação pela transposta, será a matriz invertível. E, de novo, isso vem do fato de que, a gente sabe que é uma matriz invertível, sua transposta é invertível. Se duas matrizes são invertíveis, o seu produto é invertível. Então, isso aqui é apenas uma consequência do que a gente já sabe. Tá? Beleza? Bom, vamos então agora passar as aplicações do porquê de achos. Vocês têm que saber tudo isso até agora. Por que a gente perdeu tanto tempo nesse capítulo 1 para aprender esse ferramental, certo? Professor, para resolver sistemas lineares. Sim, mas eles têm aplicações na vida real. Vamos primeiro aprender um pouco sobre o que é fluxo, tá? Fluxo para quem trabalha, quem pretende trabalhar com logística, que nem o nosso ministro da Saúde foi, tem que saber pelo menos um pouquinho do que é fluxo, porque às vezes você vai bolar um pouco da estratégia de como vai funcionar a sua rede, tá? Então, o que é um fluxo? Um fluxo possui as seguintes propriedades. Primeiro, propriedade de um fluxo. Chama-se conservação do fluxo. Isso quer dizer o quê? A quantidade de fluxo que entra num nó... Nossa, que definição ruim que eu coloquei para vocês aqui. Bom, o que é um fluxo em geral? Vamos voltar para a noção de grafos. Se você tem uma rede de escoamento de uma região, por exemplo, vamos pegar a entrega de energia. Como é que funciona a entrega de energia? Você tem as usinas, certo? Essas usinas, em geral, elas não recebem energia, elas produzem. Daí elas passam energia. Eu estou supondo aqui que a gente não vai ter casa produzindo energia solar, tá, gente? Eles passam a energia deles para estações de energia, certo? Essas estações de energia fazem as distribuições para outras subestações mais locais. E, por fim, as estações locais chegam numa residência ou num conjunto de residências. Tá bom? Então, isso aqui é um grafo dirigido, porque as setinhas têm orientação, de tal forma que eles informam de onde sai a energia e para onde vai. Então, eu estou dizendo que esse vértice aqui, ou nó, ele envia energia para esses dois nós. Esse nó envia energia para esses dois nós. E assim sucessivamente. Isso aqui, essa rede, é chamada de fluxo. Tá? E a gente chama esses caras de nós e esses caras de arestas, ou arcos. Tá certo? Isso é a definição do grafo em geral. Tá? Do grafo orientado em geral. Então, como é que funciona um fluxo definido aqui em cima? Funciona da seguinte forma. Ele é uma função
que atribui valores em cima dessas arestas, ou desses arcos, satisfazendo as seguintes características. A primeira característica é a conservação de fluxo. Isso quer dizer que as nossas estações, elas não retêm energia. Toda energia que ela recebe, ela encaminha para algum lugar, tá bom? Você pode pensar também que seja esquema de distribuição de mercadoria, os correios. Eu esqueci como é que é o nome. As agências de correios, eles não guardam pacote. Todo pacote que chega neles tem que sair, certo? Então, essa é a propriedade de conservação de fluxo. A segunda propriedade é que cada trecho ele tem uma capacidade máxima de transporte. Por exemplo, entre Fortaleza e Sobral, eu só posso mandar, no máximo por dia, 2 toneladas de arroz. Eu nunca vou poder chegar para você e falar que eu consegui mandar 4, porque eu estourei a capacidade. Energia. A subestação de Sobral só consegue mandar 1.000 kWh para uma certa região. Ela nunca vai conseguir mandar mais de 1.000 kWh para aquela região, porque é o máximo que ela consegue transmitir. Bom, e por fim, apenas o nó-fonte, que são as estações que produzem energia, e o nosso solvedouro, ou sumidouro, que é o que recebe a energia final, é que eles violam a conservação de fluxo. Então, se eu voltar para o nosso grafo aqui, a quantidade de energia que esse cara recebe, é igual à quantidade de energia que sai. Então, se eu estou falando que está saindo 10 watts daqui para cá, eu tenho que garantir que sai 10 watts daqui para cá. Por outro lado, se sai 5 daqui para cá e 5 daqui para cá, eu não sei como está distribuído aqui, mas eu sei que tem que sair no total 10 watts desse nó. Entenderam como é que funciona o problema de fluxo? Então, o fluxo, na verdade, consiste somente em você encontrar valorações para esses rapazes de tal forma que funcione. E, geralmente, como é que esse problema vem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vou escrever um exemplo aqui. Então, por exemplo, um fluxozinho bem simples seria um vértice, um vértice, um vértice, um vértice, um vértice. E eu falo para vocês, ó, isso aqui são estações, isso aqui são outras estações, a ligação deles são assim. E eu falo para vocês, olha, eu sei que dessa estação para cá, eu só posso mandar 5 unidades. Eu sei que dessa estação para cá, eu só posso mandar 10 unidades. Eu sei que dessa estação para cá, eu posso mandar 7 unidades. E dessa estação para cá, eu posso mandar 8 unidades. Então, eu acabo de te fornecer os valores. Aí eu falo, olha, eu não sei como fazer essa distribuição aqui. Como é que eu faço para achar essa distribuição aqui? Aí a gente monta o nosso sisteminha. Vou chamar isso aqui de x1, isso aqui de x2, isso aqui de x3, isso aqui de x4. Então, entendi. Então, quais são as únicas relações que eu tenho? Eu tenho que x1 mais x2 tem que ser igual a 5, porque o que chega tem que ser igual ao que sai. x3 mais x4 tem que ser igual a 10. Bom, agora para esse outro lado. x1 mais x3 tem que ser igual a 7. x1, x2 mais x4 tem que ser igual a 8. Certo? Então, olha só, isso daqui é o quê? É um sistema linear. Em particular, exatamente, em circuitos elétricos você pode aplicar isso também. Se vocês resolverem esse sistema linear, que eu não vou resolver, vocês vão descobrir que isso aqui tem infinitas soluções, tá? E faz sentido que tem infinitas soluções, porque eu tenho muitas variáveis em aberto aqui. Tá bom? Então, por exemplo, se eu atribuir 2 unidades aqui, a gente sabe automaticamente que isso aqui vai ter que ser, que esse aqui vai ter que ser 5, mas se esse aqui vai ter que ser 5, esse daqui vai ter que ser 3.
Se esse daqui vai ter que ser 3, esse daqui vai ter que ser 5. Tá certo isso? Não. Se isso aqui é 2 unidades, esse daqui tem que ser 3 unidades. Bom, se esse daqui é 3 unidades, esse daqui tem que ser 5, e esse aqui tem que ser 5 também, ó, uma solução. Mas eu chutei os valores. Mas apenas dei uma solução. Se você substituir esse cara por um outro valor, vai ter uma outra solução. Então, não é difícil ver que vai ter infinitas soluções. Tá? E essa é a nossa primeira aplicação interessante, que é em fluxo. Bom, vamos para a próxima aplicação. Era para não ter voltado para esse slide agora. Bom, a próxima aplicação, o Denilson já adiantou, é exatamente em circuitos elétricos. E aí, eu deixo para vocês relembrarem que é exatamente aquele esquema bonitinho, vocês lembram? Você tem uma malha, que ele vem, faz assim bonitinho, aí ele faz uma divisão aqui. Por exemplo. Gente, isso daqui, usem a criatividade, é meu resistor, tá? Aí ele pergunta para você, sabendo que isso aqui tem uma voltagem, descubra a corrente em cada trecho. Bom, a gente sabe que a corrente vem do positivo e vai para o negativo, então ele vem por aqui, chega aqui, ele se divide, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, mas isso aqui é o quê? Um problema muito similar com o quê? De fluxo. O nó que chega aqui, olha só, o nó que chega, a corrente que chega aqui é igual à corrente que sai. A corrente que chega aqui é igual à corrente que sai. Isso daqui também pode ser modelado como um problema de fluxo. Tá? Só que é um fluxo da corrente. E aí você resolve da mesma forma que a gente acabou de resolver. Eu estou tentando avançar um pouquinho, porque já vai dar meio-dia, e eu queria muito fazer o último exemplo com vocês hoje. Bom, vocês também podem usar sistemas lineares para balancear equações químicas. Bom, quem lembra como é que você faz para balancear? No processo de balanceamento, a gente tem o seguinte: a gente quer misturar essas duas substâncias, sabendo que na reação a gente obtém essas duas substâncias. Para balancear, você tem que garantir uma propriedade bem simples. Qual é a propriedade? A quantidade de hidrogênio utilizado do lado esquerdo tem que ser a quantidade de hidrogênio resultante do lado direito. Isso vem do processo de que matéria não se cria nem se destrói. Tá bom? Ela se conserva. Então, se eu tenho 3 átomos de hidrogênio aqui, eu tenho que ter pelo menos 3 átomos de hidrogênio utilizados do lado esquerdo. Porém, se eu tenho um átomo de cloro aqui, eu tenho exatamente um átomo de cloro aqui desse lado direito. Se eu multiplicar esse cara por 3, eu vou ter que multiplicar esse lado de cá por alguma coisa. Então, como é que eu descubro essa solução? Simples. Eu dou uma variável para cada um desses jovens, e aí eu monto o meu sistema. Qual é o meu sistema? Bom, primeiro o hidrogênio. O hidrogênio fornece para a gente que X tem que ser igual a 3E. O cloro fornece para a gente que X tem que ser igual a W. O sódio, Na é sódio, né, gente? O sódio, eu acho que é o sódio. É o sódio. O sódio fornece para a gente que o Y é igual a o W, Lavoisier. Bom, agora aqui é potássio e oxigênio, mas como eles aparecem juntos, eu não vou repetir duas equações iguais. Então, o potássio com o oxigênio, na verdade, ainda vou botar mais atrevidamente, PO4, ele fornece que Y tem que ser igual a Z. Aí, olha só, isso daqui, se vocês pararem para reparar, isso também é um sistema linear. E também tem infinitas soluções. É por isso que quando vocês estudam o princípio lá de Lavoisier, obrigado, Mário, por ter lembrado esse nome, ele sempre fala que ele assume os valores tal que esse sistema linear, a solução seja inteira e o menor possível. O que é o menor possível? Que a soma seja a menor possível. Tá? Então,
Sistema linear também serve para isso, tá? Vocês usam em vários cantos. E, essa aqui é muito boa. A próxima aplicação é do polinômio interpolador. Só que eu vou pular o polinômio interpolador. Na aula que vem a gente fala sobre ele, que é muito interessante, e eu quero falar sobre esse exemplo com vocês. Eu vou gastar uns 5 minutos nele, tá, gente? No máximo 10, e é o tempo que dá meio-dia também. Mas essa aula começou tarde, então vocês me perdoem. Bom, vamos lá. Esse exemplo é bem simples. Você tem uma empresa de internet que ela possui 5 centrais interligadas entre si, tá? Ela deseja testar a comunicação entre todas as centrais. E o teste realizado é da seguinte forma. A gente vai escolher 2 conjuntos disjuntos, fornecer eles a um tester. O tester testa todas as conexões entre esse conjunto e esse conjunto, tá? Bom, a empresa precisa testar todos e ela paga por teste. Não por uso do tester, mas por conexão testada. Logo, por economia, certo? Por razões econômicas, ela não quer testar nenhum par de cidades mais de uma vez. Qual é o menor número de testes que essa empresa vai ter que realizar? Qual o menor número de vezes que ele tem que fornecer testes para aquilo? Vou explicitar aqui, tá? Para vocês verem. Todo mundo entendeu qual é o problema do exemplo? Alguém não entendeu? Eu vou aqui para o Open Board. No Open Board eu explico melhor. Bom, o que acontece é o seguinte. Eu vou usar grafos para representar a nossa situação. Eu tenho 5 cidades. Todas as cidades são interligadas entre si por conexões. Então, todas as cidades são interligadas entre si por conexões. Daí, como é que a empresa funciona? A empresa funciona da seguinte forma. Se eu fornecer para o tester a cidade 1 e a cidade 3, certo? E do outro lado fornecer a cidade 5, o tester vai realizar para a gente o teste dessa conexão, se eu fornecer esse conjunto e esse conjunto, e dessa conexão, certo? Então ele testa essas duas conexões. Por razões de economia, eu não posso, por exemplo, fornecer para o tester de novo esse conjunto e esse conjunto. Por que eu não posso fornecer isso daqui? Porque se eu fornecer esses 2 conjuntos, o tester vai testar de novo a conexão entre a cidade 3 e a cidade 5. Mas já foi testada. Eu vou estar pagando o dobrado. Então eu não quero que isso aconteça. Tá? Então, uma vez que eu já testei a conexão, eu não quero testá-la novamente. E outra, eu quero, no final, ter testado todas essas conexões possíveis. Tá bom? Aí ele pergunta, qual é o menor número de vezes possível para realizar isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar uma solução. Como é que é a solução? É da seguinte forma. Primeiro, eu vou fornecer essa cidade e todo o conjunto restante. Porque nesse primeiro momento, ele vai testar isso daqui. Opa. Certo? Então, o primeiro teste que eu fiz, o primeiro teste, vou botar aqui A1, foi o conjunto 1, que é o primeiro vértice, e o conjunto 2, 3, 4 e 5. Bom, o segundo teste, eu vou botar o conjunto 2 e o conjunto 3, 4 e 5. O terceiro teste, eu vou botar o conjunto 3 e o 4 e o 5. E o último teste, eu vou colocar o conjunto 4 e o conjunto 5. Vocês conseguem ver que essa ordem de testes, eu vou testar todas as conexões e eu não vou repetir?
É fácil ver, né? Porque no primeiro eu testo essas. Bom, seguindo essa numeração daqui de cima. No primeiro eu testo essas. No segundo, eu vou testar exatamente essas conexões. No terceiro, eu vou testar essa conexão. E no quarto, eu vou testar essa conexão. Testei todas e exatamente uma vez. Bom, pergunta. Será que existe uma forma melhor de escolher esses conjuntos? De tal forma que eu faça 3 testes, por exemplo? Ou a menor quantidade de formas possível vai ser fazer isso que eu acabei de fazer? Tá? Eu me enganei, eu tenho só 5 minutos, não vai dar tempo de fazer o resto. Bom, então, tá explicado o que é o problema, eu expliquei o que é uma solução. Na aula que vem, sexta-feira, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso daqui, e a segunda coisa que eu vou fazer é falar sobre polinômios interpoladores, e aí a gente entra em determinantes, tá? Na aula que vem eu vou tentar começar às 10. A solução é 10. 10 o quê? 10 testes? Eu acabei de mostrar um com 4. Não, Denilson, entendi qual é a sua dúvida. O teste não é a quantidade de testagem de conexão, é a quantidade de vezes que eu forneço conjuntos para serem testados, certo? Como são 10 conexões, eu tenho que testar cada uma, então são pelo menos 10 testes individuais. Só que eu estou considerando a testagem como sendo através dos conjuntos, tá? Então eu te forneci aqui uma estratégia que fornece 4 testagens. Tá bom? Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês que não dá para fazer por menos e a gente vai usar a álgebra linear para provar isso. Tá bom? É muito bonitinha essa prova. E é isso. E aí a gente já entra no assunto de derivadas, de determinantes, e eu vou falar também do polinômio interpolador, que também é uma outra aplicação muito bacana. São as duas aplicações mais bacanas que tem de álgebra linear, na minha opinião. Assim, a primeiro momento, tem várias outras, óbvio, que são muito interessantes, tais quais. Bom, desculpem, eu estou empolgado hoje, então acabei meio que me empolgando em fazer coisas que eu não tinha pré-preparado antes. Então, acabei meio que não me retendo ao que eu tinha escrito aqui e acabei dando uma amarradazinha. Fora os errinhos que a gente encontrou nos slides, então me perdoem por essas pequenas confusões. Mas, bom, no final deu tudo certo e qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo de novo a aula, vocês já sabem aonde exatamente foi que houve uns pequenos deslizes do professor. Desculpem novamente. E ou perguntando para mim via WhatsApp, via Solar ou qualquer outra coisa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Valeu, Carlos. Acontece, ninguém. A lição mais importante que a gente aprende na vida é aprender a dizer não sei. Mas nesse caso eu sabia, só cometi um erro. Bom, então se não tem dúvidas, até sexta-feira, pessoal. Sexta-feira vai ter aula, tá? Então até sexta, abração e sexta-feira a gente deve começar no horário certinho, tá bom?